Graça e paz, povo de Deus, que satisfação estarmos juntos a meditar na palavra do Eterno. E em primeiro lugar quero dizer a você, se você tem gostado desses vídeos, se tem lhe ajudado a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no YouTube, Flávio Azevedo 7, ative as notificações para todos os dias você receber esses vídeos, amém? Eu tenho crescido grandemente com o estudo profundo da palavra de Deus. Hoje iremos aqui fazer a leitura do capítulo 6, verso 1, certo? Do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6, verso 1. E aqui mostra o título da lição que iremos estudar hoje é O Rei está morto. Vida longa ao Rei. E Isaías 6, verso 1, aqui a gente lê: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Então, sobre a morte de Uzias, de acordo com 2 Crônicas 26, você vai ler, estudar, 2 Crônica, capítulo 26, você vai ver a história do rei Uzias, certo? Eu vou aqui fazer apenas o resumo, para não ficar muito longo o vídeo. E vejam bem, de acordo com esse texto, o rei Uzias, ele reinou 52 anos sobre Judá. Ele foi um rei bem sucedido, tinha um grande exército à sua disposição. Foi um rei que fez o que estava dentro do agrado de Deus. Mas chegou um momento em que esse rei elevou o seu orgulho. Chegou ao ponto dele entrar no santuário e ele querer queimar incenso a Deus, onde só cabia aos sacerdotes, que eram da descendência de Arão, dos filhos de Arão. Então, eram para os sacerdotes fazer isso. E o rei, ele entrou no templo e foi queimar incenso. Ele estava com incensário em suas mãos, quando os sacerdotes entraram e viram o que ele estava fazendo, e ali agora tentaram expulsar ele de lá. E ele exatamente saiu do santuário, mas antes de sair, Deus o acometeu de uma lepra. A lepra se iniciou em sua testa. Por quê? É um exemplo ali muito importante que Deus deu. A lepra se iniciou em sua testa porque é símbolo de entendimento. Ele sabia das coisas corretas que era para se fazer. Ele sabia que aquilo ali não cabia a ele fazer, e sim aos sacerdotes. E ele tomou o lugar de um sacerdote, que o sacerdote aqui está, na terra, no santuário terrestre, simbolizava exatamente a pessoa de Jesus Cristo. E ele queria fazer exatamente o que os sacerdotes era lícito a eles fazer. E ali a lepra se iniciou em sua testa, apresentando que o que ele fez era errado. Símbolo de entendimento. Fronte é símbolo de entendimento nas Escrituras Sagradas. E a morte do rei Uzias, ele simbolizou exatamente o resultado da impureza do povo de Judá, certo? Ele havia sido um rei muito bom, justo, perante o Senhor. Porém, no fim da sua vida, ele tornou-se orgulhoso e recebeu um castigo que veio de Deus. Se tornou leproso. Ali naquele momento que ele agora viu que estava leproso, o seu filho Jotão assumiu o reinado. E ele fez uma casa, construiu uma casa para morar, porque as pessoas na época que estavam leprosas, elas moravam separados do povo. Ele, por ser um rei, teve como fazer uma casa ali separada para ele. Mas quando a pessoa não era de uma linhagem especial, eles eram exatamente expulsos das cidades. Eles moravam fora das cidades, fora do redil do povo. Porque a lepra naquele tempo era uma doença muito séria, como hoje é qualquer outra doença. Vamos supor o coronavírus hoje. Ninguém queria estar perto de uma pessoa leprosa, como hoje ninguém quer estar junto de uma pessoa com coronavírus, com medo de ser acometido de uma doença.
certo? Então aqui diferentes perspectivas podem ser apresentadas à relação à morte desse rei. Primeiro, embora o reinado de Uzias tenha sido longo e próspero, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. 2 Crônica 26, verso 16. E ele tentou oferecer incenso no templo, quando os sacerdotes tentaram impedi-lo, pois ele não tinha autorização para fazer isso, em virtude de não ser descendente de Arão. 2 Crônica 26, verso 18. O rei ficou irado. Naquele momento, o Senhor imediatamente o atingiu com lepra, para que ele teve até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. 2 Crônica 26, 21. Que ironia Isaías ter tido uma visão do puro, imortal e divino rei em sua casa, templo, ou no mesmo ano em que o impuro rei humano havia morrido. Há um contraste marcante entre Uzias e Isaías. Uzias buscou a santidade com presunção pelo motivo errado, pelo orgulho, e em vez disso se tornou-se ritualmente impuro, de modo que foi separado da santidade. Isaías, por outro lado, permitiu que a santidade de Deus o alcançasse, admitiu sua fraqueza e ansiava pela pureza moral, e que acabou recebendo. Isaías capítulo 6, versos 5 e 7. Como o coletor de impostos na parábola de Jesus, ele foi embora justificado, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 14. Terceiro ponto, há uma semelhança impressionante entre o corpo leproso de Uzias e a condição moral do povo. Não há nada a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Isaías capítulo 1, verso 6. Quarto ponto, a morte de Uzias, aproximadamente em 740 a.C., marca uma grande crise na liderança do povo de Deus. A morte de qualquer governante absoluto já torna um país vulnerável durante uma transição de poder. Mas Judá estava especialmente em perigo, pois Tiglat-Pileser III havia subido ao trono da Síria alguns anos antes, em 745. E imediatamente entrou em uma campanha militar que fez de sua nação uma superpotência invencível, ameaçando a existência independente de todas as nações do Oriente Próximo. Naquele momento, em crise, Deus encorajou Isaías, mostrando ao profeta que ele ainda estava no controle. Nesse momento de transição, que Jotão estava assumindo agora o reinado de seu pai, Tiglat-Pileser, ele agora fez uma emboscada e conseguiu tomar a Judá, certo? E aqui, leia com atenção, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Vamos fazer a leitura somente desse texto. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. E aqui diz: Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vejam bem, aqui está apresentando o erro que ele cometeu, certo? Então, de que maneira podemos cair na mesma armadilha? Como a maldição sobre o sacrifício de Jesus na cruz nos protege deste engano?
Meus queridos, o que temos que fazer é unicamente seguir o que Cristo Jesus ele quer que nós façamos. Ser submisso a Ele, ser fiel à sua palavra, entregar a vida sem reservas a Ele. Que não há justiça que nós venhamos fazer que nos dê a salvação. Abaixo do céu não há nenhum outro nome o qual importa que seja dado que nós venhamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Que possamos estar dia a dia, lado a lado, andando com Jesus Cristo. E essas histórias nos vêm para mostrar os erros que as pessoas cometeram e nos mostrar como nós temos que acertar ao lado de Cristo. Que Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo dia na presença de Deus. Vamos juntos orar? Grande Deus e Pai, obrigado por tudo que tem feito em nossa vida. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Tudo aquilo que tem impedido nossa comunhão contigo, ó Deus, nos ajuda a ser excluído de nossa vida. E nos ajuda, acima de tudo, ó Deus, a reconhecer o Senhor como soberano Rei do Universo e Senhor de nossa vida e nos entregar unicamente a Ti. Venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Abraça cada filho ou cada filha tua que hoje está te ouvindo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.